Vamos falar sobre a cirurgia de Blaylock Thomas Taussig? Antes de mais nada, vamos conversar sobre o que é uma cirurgia paliativa, que é o caso da cirurgia de Blaylock Thomas Taussig. Cirurgia paliativa, ela trata, mas ela não corrige a cardiopatia. Então, ela melhora os sintomas do paciente, sem, com isso, gerar a correção anatômica total. E como surgiu a cirurgia de Blaylock Thomas Taussig? Essa história aí é emblemática na cardiopediatria. No ano de 1944, essa cirurgia surgiu. A doutora Ellen Taussig, ela já trabalhando como cardiopediatra há muitos anos no Hospital Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos, percebeu que as crianças com cardiopatia congênita cianótica, as que tinham a obstrução do lado direito do coração, quando acontecia o fechamento do canal arterial, elas ficavam mais cianóticas. Então, devido a isso, conversas entre ela, o cirurgião Alfred Blaylock e o Vivian Thomas, que era então um auxiliar técnico do cirurgião Alfred Blaylock, eles acabaram entrando num consenso de que conseguir colocar um fluxo adicional para o coração, do coração para os pulmões, no caso, um shunt sistêmico pulmonar, poderia ajudar essas crianças, porque isso substituiria o canal arterial. Com isso, o Vivian Thomas, o técnico cirúrgico, ele ficou estudando em laboratório, principalmente em espécimes animais, num cachorro, como sendo a espécie escolhida, como fazer aí esse shunt do sangue do corpo para os pulmões. Foi quando, depois de desenvolver a técnica de anastomosar a artéria subclávia, a artéria pulmonar, a cirurgia então foi começada a ser feita em crianças. E aí o cirurgião, o Alfred Blaylock, fez então a primeira vez essa cirurgia no ano de 1944, como eu falei, numa menina de 15 meses. E como essa cirurgia é feita então? A cirurgia clássica, né, cirurgia de Blaylock Thomas Taussig, ela é realizada com anastomose da artéria subclávia na artéria pulmonar direita, ou da artéria subclávia com a artéria pulmonar esquerda. Com isso, fluxo que iria para o membro superior daquele lado acaba sendo direcionado para a artéria pulmonar daquele mesmo lado. E aí, se o paciente tem dificuldade de mandar fluxo para as artérias pulmonares proveniente do ventrículo direito, como de costume, esse sangue agora vai ser, esse fluxo vai ser suprido pela própria artéria subclávia do paciente. Quando essa cirurgia é feita, ela tem então algumas vantagens e algumas desvantagens. Vamos falar primeiro sobre as vantagens. Esse paciente ele vai ficar menos cianótico, ele vai ter menos policitemia, que é a produção de mais hemácias, mais glóbulos vermelhos, para gerar mais transporte de oxigênio para os tecidos. Ele não vai precisar tanto, exatamente porque a capacidade do sangue de carregar oxigênio já melhorou com a oferta de oxigênio aumentada. Ele vai também ter uma maior tolerância aos exercícios, às atividades físicas, exatamente porque sua saturação arterial de oxigênio melhora. Outro objetivo que também é alcançado com essa cirurgia é promover o desenvolvimento dos vasos pulmonares, das artérias pulmonares, exatamente pelo aumento de fluxo no local. Esse tipo de cirurgia, ele não precisa ser feito com esternotomia, ele pode ser feito pelo lado, então não precisa, acessar o coração pelo local mais complexo aí de abordagem. Esse tipo de cirurgia, então, ele aumenta fluxo para os pulmões e normalmente com pouca chance de gerar um hiperfluxo de sangue para os pulmões. Tem pacientes que apresentam a artéria coronária esquerda cruzando a via de saída do ventrículo direito,
ou seja, bem a região onde, né, está saindo a artéria pulmonar. A correção cirúrgica desses pacientes acaba sendo difícil, exatamente porque a manipulação perto da coronária é um tanto perigosa. E aí a cirurgia de shunt sistêmico pulmonar, que é esse desvio de sangue da artéria subclávia para a artéria pulmonar, com um tubinho, no caso o Blaylock já modificado, ela acaba facilitando esse tipo de paliação para esse paciente. Como desvantagens, é importante que a gente cite que também pode haver distorções aí na artéria pulmonar devido à anastomose com a artéria subclávia. Pode ainda acontecer um hipodesenvolvimento, né, do membro, do braço, no caso, do lado que foi feita a cirurgia, exatamente porque utilizou a artéria subclávia para anastomosar na artéria pulmonar, diminuindo aí a oferta de oxigênio para esse membro superior. Uma outra consequência da realização da cirurgia de Blalock-Thomaz-Taussig é o comprometimento à sobrecarga do ventrículo esquerdo, que acaba recebendo mais volume e com isso pode evoluir para disfunção ao longo do período de vida do paciente. Ao longo dos anos surgiu o Blalock-Taussig, no caso Blalock-Thomaz-Taussig modificado, que aí é utilizando um tubo, uma derivação da artéria subclávia para a artéria pulmonar, e não toda a artéria é anastomosada mais na artéria pulmonar. Essa cirurgia acaba diminuindo esse risco de hipodesenvolvimento do membro superior daquele lado. Então nós temos pelo menos 5 tipos de shunts sistêmico pulmonares. O Blaylock clássico, né, o Blalock-Thomaz-Taussig clássico, que é essa cirurgia em que a artéria subclávia é diretamente anastomosada na artéria pulmonar do mesmo lado. O Blalock-Thomaz-Taussig modificado, que é quando se usa um tubo derivando a artéria subclávia para a artéria pulmonar do mesmo lado. A cirurgia de shunt central, que é quando se faz uma derivação, uma anastomose entre a aorta ascendente e o tronco pulmonar. A cirurgia de Waterston, que é a anastomose da aorta ascendente com a artéria pulmonar direita. Essa cirurgia pode gerar alguma distorção na artéria pulmonar direita e um grande hiperfluxo para os pulmões, então não é realmente realizada frequentemente na atualidade. E a cirurgia de Potts, que é a anastomose da aorta descendente à artéria pulmonar esquerda, também gera bastante hiperfluxo e também não é realizada nos dias de hoje. Na tetralogia de Fallot, a cirurgia de Blalock-Thomaz-Taussig é muitas vezes escolhida nos primeiros meses de vida, exatamente porque nessa faixa etária é difícil a correção cirúrgica total dessa cardiopatia. Essa cardiopatia, se não for tratada no início da vida, chega a ter 90% de mortalidade aos 6 anos de idade. Mas os pacientes que são tratados costumeiramente com as técnicas cirúrgicas atuais tendem a viver bem por longos períodos de vida. Vários trabalhos na literatura já foram feitos tentando demonstrar se é melhor fazer esse manejo cirúrgico na tetralogia de Fallot em 1 ou 2 estágios, ou seja, com a cirurgia de Blalock-Thomaz-Taussig e na sequência a correção total, ou somente ir direto para a correção total. No entanto, em serviços onde a correção da cardiopatia congênita começou a ser realizada há pouco tempo ou cirurgiões são menos experientes, é melhor, pelo que a literatura mostra, que se faça 2 estágios para a correção da tetralogia de Fallot. E aí sim, o primeiro estágio sendo a cirurgia de Blalock-Thomaz-Taussig. Estenose ou obstrução do Blaylock podem acontecer em até 7% dos casos e de 3 até 20% das vezes pode ser necessária uma reoperação por causa de algum problema com o fluxo pulmonar. A hidratação adequada do paciente e o uso de AS, o ácido acetil salicílico, são muito importantes para evitar a obstrução do Blalock-Thomaz-Taussig. Isso porque eles diminuem a hiperviscosidade do sangue.
Na atresia pulmonar com septo interventricular íntegro, a mortalidade da cirurgia de Blalock-Stoma-Stauski costumava ser mais alta. Hoje, felizmente, está diminuindo e, para os casos em que a válvula tricúspide ela é hipoplásica, essa cirurgia é a melhor indicada. Nos pacientes com atresia tricúspide, estenose pulmonar ou com ventrículo único de qualquer outra anatomia, a cirurgia de Blalock também tem baixa mortalidade. Ela acaba tendo uma sobrevida média de 90% depois de 5 anos da cirurgia nos pacientes que não podem ser submetidos a Glenn ou Fontan. Entretanto, depois de 5 anos, começa a haver deterioração desses pacientes. Isso porque a CIV pode ir ficando mais estenótica ou o próprio Blalock vai ficando pequeno para aquele paciente. Nos casos de pacientes com transposição das grandes artérias, CIV e estenose pulmonar, a cirurgia de Blalock-Stoma-Stauski também é a mais indicada, gerando uma melhora na oxigenação do paciente. Esse vídeo fez sentido para você? Se sim, fico muito feliz. Então curte aqui, comenta aqui embaixo com dúvidas que você tenha sobre esse tema e compartilhe com alguém para quem ele pode ser útil. Afinal, compartilhar é um ato de amor. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e até a próxima. Tchau, tchau. Bye, bye.